Ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Seguramente não, uma vez que cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos está confiada, mas é uma razão de o fazer com moderação, como um fim útil, e não como se faz geralmente, pelo prazer de denegrir. Neste último, manda cumprir com todas as reservas possíveis, e ainda a censura que se lança sobre os outros, ao mesmo tempo, deve-se dirigi-la a si mesmo e se perguntar se não a terá merecido. São Luís. Será repreensível observar as imperfeições dos outros, quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles, quando não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção, certamente. Não é proibido ver o mal quando o mal existe. Haveria mesmo inconveniente em não ver por toda parte senão o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer resultar esta observação em detrimento do próximo, depreciando-o sem necessidade na opinião pública. Seria ainda repreensível de não fazê-lo, senão para nisso comprazer-se com um sentimento de malevolência e de alegria em apanhar os outros em falta. Ocorre de outro modo quando lançado um véu sobre o mal para o público, se limita a observá-lo para dele fazer proveito pessoal, quer dizer, para estudá-lo e evitar o que se censura nos outros. Essa observação, aliás, não é útil ao moralista? Como ele pintaria os defeitos da humanidade se não estudasse os modelos? São Luís. Há casos em que seja útil revelar o mal de outrem? Essa questão é muito delicada, e é aqui que é preciso apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa não prejudicam senão a ela mesma, não há jamais utilidade em fazer conhecê-las. Mas se podem causar prejuízos a outros, é preciso preferir o interesse da maioria ao interesse de um só. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porque vale mais que um homem caia do que vários se tornarem enganados ou suas vítimas. Em semelhante caso, é preciso pesar a soma das vantagens e das inconveniências. São Luís, Paris, 1860. Muito bem, meus queridos e minhas queridas, uma boa noite a todos e a todas. É sempre um prazer e uma alegria muito grande nós recebermos cada um de vocês aqui nessa casa abençoada, nessa casa iluminada, para mais uma noite de estudo desse livro tão importante que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu quero também aqui cumprimentar os nossos amigos internautas, que agora também podem estar sempre nos assistindo pelo nosso site, onde vão estar aqui agora acompanhando esse estudo do Evangelho, que vai estar agora sendo disponibilizado para todas as pessoas, né? Então, nós já estamos com o nosso estudo de perguntas e respostas, né, para aqueles que ainda não sabem, disponibilizado também no site, e também as nossas palestras públicas. E agora o nosso estudo do livro aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus queridos, esse tema que nós estamos finalizando esse capítulo hoje, né, é muito importante. Esse capítulo onde nós falamos aqui das indulgências, das imperfeições, aqui que é o capítulo 10, é de fundamental importância que nós possamos aqui abrir não só aqui as nossas mentes, mas principalmente abrir os nossos corações para esse ensinamento de hoje. São Luís, esse espírito maravilhoso, vem nos abrilhantar com essas dúvidas que corroem o nosso coração e a nossa alma e que deixam muitas vezes nós em dúvida de qual o caminho a seguir. Como nos comportar com relação a esses assuntos que acontecem conosco, na verdade, muito mais do que nós
imaginamos, frequentemente nos deparamos com essas situações. Eu vou passar aqui para o nosso companheiro Irley, para que ele possa estar aqui, passando para nós aqui as suas considerações, numa breve explanação, e depois a palavra estará franqueada. Vocês podem aqui, então, usar os nossos amigos que estão nas laterais aqui, que estão com as pranchetas, para que vocês possam fazer as suas perguntas. Nós já temos algumas aqui que já foram feitas, e nós estaremos respondendo elas aqui, na medida do conhecimento de cada um de nós dois aqui. Tá certo? Eu desejo a todos, então, um excelente estudo. Fique à vontade, Irei. Boa noite a todos, que a paz do Cristo esteja conosco. Se eu der um piripapo aqui e passar para o outro lado, vocês culpam o Sérgio, que eu cheguei aqui agora, você quer fazer o comentário, nem sabia de nada, deixa ele. Aí eu vou agarrar no pé dele, aí vou levar ele para mim junto comigo, assim, agora você vai comigo. A mãe fala assim, você vai para o céu? Eu falo assim, nós vamos para o céu sim, como diz Chico, Centro Educativo Umbralino. E ele vai estar do nosso lado. Pois é, meus queridos amigos e irmãos. Encerrando esse capítulo 10, que no próximo falar sobre amar ao próximo como a si mesmo, que o título é permitido repreender os outros? O que vocês acham? São Luís traz para nós em 3 questionamentos nesse capítulo, coisas muito interessantes. Porque normalmente nós costumamos, quando eu falo nós, é a humanidade, tá? Não é nós aqui presente, não, é todos, é eu, todo mundo. Estamos acostumados por séculos e séculos, reencarnações e reencarnações, é olhar o erro do outro. Esquecer que quando nós olhamos o erro do outro, é porque nós temos muito mais do que eles. Quando nós criticamos a falta de alguém, é porque nós temos aquela falta e escondemos, devido ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, nós apontamos o dedo para o defeito dele. Mas como eu já falei outras vezes aqui, quando eu aponto o erro para alguém, nós esquecemos que tem 3 virados para nós. E tem esse aqui que está para cima. Que Deus sabe de tudo. Aí, como eu brinquei da outra vez, como nós espíritas somos muito humildes, já estamos tudo perfeito, nós fechamos a mão. Você é isso. Porque nem estou apontando para mim, nem Deus está vendo. Não é isso? Então, meus queridos amigos e irmãos, como diz São Luís, nós devemos olhar o lado do outro, as suas virtudes, esquecer as suas falhas. Devemos olhar sempre o lado perfeito, porque se nós colocarmos numa balança as nossas imperfeições e as nossas virtudes. Estava uma jovem netinha conversando com a sua avó, no seu aniversário de 50 anos de casamento. E a netinha chegou perto da avó, vozinha, eu queria que você me falasse uma coisa. O que é que a senhora fez e tem feito nesses 50 anos casado com esse rabugento do meu avô? Como é que você tolerou esse velho chato, 50 anos, vozinha? Ela abraçou a sua neta e falou assim, minha filha, nesses 50 anos eu aprendi uma coisa. Eu criei uma balança na minha consciência. E tudo de positivo que o seu avô fazia, eu colocava de um lado. E o lado negativo, eu colocava do outro. E sempre pesou mais as suas virtudes, as coisas boas que ele fez. É por isso que eu o amo e não o tolero. Então a nossa vida é essa. Nós olhamos sempre o lado negativo, esquecemos do lado positivo, das virtudes do outro. Isso em qualquer lugar. É no nosso lar, com os nossos familiares, com nossos filhos,
Com a nossa sogra, então, nem se fala, né? Ai, minha sogrinha. É igualzinho aquele camarada, o primo lá, o primo pobre e o rico, né? Então, nós temos realmente que abraçar o outro e olhar que nós estamos no planeta Terra. Vocês imaginam, se nós estamos hoje na filosofia espírita, como trabalhadores da última hora, com todos os nossos sofrimentos, as nossas dores, os nossos conflitos, sendo que nós já somos mais de 40 reencarnações, considerando a média de 200 anos cada uma, em média, como disse Divaldo Pereira Franco, em transição planetária, se nós temos mais de 1 milhão de anos, porque o Peter Cantroff, é mais de 500, 300 anos, 1000 anos, nós estamos aqui nesse sofrimento. O que nós temos aprontado na nossa vida? Senão já estava em plano superior, já estava com uma asinha, como diz os outros, né? Então nós devemos pensar muito nisso, como diz São Luís. E muitas coisas acontecem também em palavras do próprio São Luís. Nós não devemos omitir a imperfeição do outro, porque devido-se à medida que ele está prejudicando um grupo, ou uma reunião, ou uma sociedade tal, nós temos que respeitá-lo, sim. Mas é preferível que se perca um do que feche uma casa. Em Patinga, onde nós viemos, aconteceu isso em várias casas. Nós lembramos um livro recente do irmão Isaldino, não lembro o nome porque eu leio muito, em Belo Horizonte, uma casa famosa, não sei se o Sérgio deve lembrar e saber dessa história, quase que ela fechou. Né? Quem leu aqui o livro Aconteceu numa Casa Espírita? Alguém leu? Ah, lá tem uma senhora que leu. 40 anos, meus amigos. Os nossos irmãos ainda trabalham para o mal. Começou a manipular a casa e a espiritualidade deixa, porque respeita o nosso livre-arbítrio. Chegando através da maledicência, 2 médios que trabalhavam um casal, trabalhadores da casa, e os nossos irmãos que trabalham ainda para o mal, para as trevas, sentiram dentro deles que um tinha uma certa simpatia pelo outro. Eles começaram então a criar aquela energia, a passar aquela ideia para aqueles companheiros que são os maledicentes, né? Como diz o caso aí, nós homens fazemos comentário e mulher fofoca, né? Olha a diferença para vocês verem. Chegou um ponto, todos os 2 casados, passou a criar aquele campo energético negativo, aquelas pessoas com maledicência na própria casa espírita, carregando aquela energia. Chegou a um ponto, acabaram o casamento de ambos e perderam 2 grandes trabalhadores nessa casa. Então nós devemos tomar muito cuidado, né, se devemos olhar as coisas da pessoa, olhar os erros dos outros. Nós podemos trabalhar na determinada casa, vamos falar na nossa casa espírita, 40, 50 anos dedicando. O dia que eu levar um escorregão, todos aqueles que eram nosso amigo, entre aspas, só vão lembrar do nosso escorregão. Vão esquecer de tudo que nós fizemos. Eu acho que é hora, meus queridos amigos e irmãos, é olharmos no espelho, mas olhar com os olhos da alma, olhar os nossos defeitos, não preocupar com o defeito do outro, porque nós não vamos corrigir o defeito de ninguém, nós temos que corrigir a nós, e através dos nossos exemplos, é que nós vamos melhorar cada dia mais as pessoas que convivem conosco. Vamos pensar nisso, e passar a estudar um pouquinho as perguntas e a resposta do nosso querido irmão São Luís. Está nesse capítulo, ele traz muitos comentários muito interessantes, né, que no nosso futuro, quem sabe, vai trazer mais comentários para vocês do nosso irmão Miramês a respeito.
Mas é isso aí. Obrigado, Irlei, pela explanação. Como nós colocamos aqui, aqueles que estão vindo à casa pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Vocês também podem fazer suas perguntas por escrito. Nossos voluntários estão nas laterais, basta você levantar a mão, que eles chegarão até vocês para que vocês possam fazer as suas questões, as suas perguntas, seus questionamentos sobre o tema lido. Nós temos uma pergunta aqui que já nos chegou aqui, muito interessante, onde a pessoa fala assim: como então repreender um filho que está bebendo e fumando sem maltratá-lo? Observação: eu tenho fumado e bebido às vezes. Olha só. Então, como então repreender um filho que está bebendo e fumando sem maltratá-lo? E observação: eu tenho bebido e fumado às vezes. Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer, meus queridos, é o exemplo. A primeira coisa que nós temos que dar para os nossos entes queridos, para a sociedade, para aquela pessoa que está convivendo conosco, enfim, é o nosso exemplo. Nós temos que ter moral. Para chamar a atenção de alguém, nós temos que ter moral, né? Tem uma passagem muito bonita que eu gosto, de Paulo, o apóstolo, quando ele fala assim: as palavras ensinam, mas o exemplo arrasta. Olha só. Isso é muito profundo, meus queridos. E esse negócio de faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso não funciona, não. Paulo, quando falou, as palavras ensinam, mas o exemplo arrasta. E isso é em tudo na nossa vida, em todos os sentidos. Isso é fundamental, meus queridos. Tem um caso interessante, que eu acho que eu já contei aqui de outra vez, que eu presenciei, e fiquei assim muito chateado no dia, fiquei triste também. Eu estava num supermercado e fiquei sem saber nem o que fazer na hora. Essa é a verdade. Eu estava fazendo compras no supermercado com a minha esposa, e ali, né, aquele monte de gente também fazendo compras, enfim, e tinha um senhor lá, um homem lá, fazendo suas compras com um filho. Seu filho pequeno, em tenra idade ainda, de poucos anos. E esse homem estava com uma latinha de cerveja, bebendo nos corredores do supermercado, bebendo e fazendo compra e colocando no carrinho, e bebendo ali. É claro, obviamente, que ele iria pagar por aquela latinha de cerveja quando ele fosse passar no caixa, claro. Mas o que me chocou foi o seguinte, meus queridos: o filho, vendo ali a ação do pai, que tinha pegado a latinha de cerveja lá do freezer, abriu e estava bebendo, ele então pegou um pacotinho de biscoito numa prateleira, abriu e começou a comer. O pai, vendo aquilo, o pai era alto e forte, e ele pegou o moleque, e com uma mão bem maior do que a minha, e pá, deu um tapa na cabeça do menino, que caiu esparramando aquele negócio lá para frente, lá, e falou assim: você não sabe que você não pode comer nada aqui dentro do supermercado, não? E o menino ali chorando e tal: mas o senhor está bebendo dentro do supermercado. O pai falou: e pá, de novo, outro: eu posso. Como assim, eu posso? Só porque eu sou grande? Eu fiquei ali olhando aquele negócio tudo, ele pegou o menino e saiu para lá, e eu falei assim: meu Deus do céu, olha só, olha o exemplo que ele deu para ele. Então, quando eu crescer, eu posso fazer qualquer coisa, porque eu sou grande, então eu posso infringir todas as leis, eu posso matar, eu posso roubar, né? Porque eu já posso, porque eu sou grande, eu posso fazer qualquer coisa na sociedade. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, ao chamar a atenção de uma pessoa, seja ela qual for, nós temos que ter moral para fazer isso, não é? Outro dia chegou aqui, nesta casa, uma senhora, e ela pedia ajuda para o filho que era alcoólatra. E ela falava para mim assim: olha, meu filho está bebendo demais, bebe demais e tudo. E eu queria que você conversasse com ele, né? Eu não estou aguentando mais essa vida, porque ele bebe todo dia, que não sei o quê, papapá, né? E já chegou bêbado lá em casa. E eu fui, conversei com o filho. E um dia,
Eu estava passando lá na rua dessa senhora, né? E eu, então, fui visitá-la. Era uma pessoa amiga nossa, né? De relacionamento, de amizade nossa. E eu, então, resolvi visitá-la para ver como que iam as coisas. E ela me recebeu muito bem na casa dela. Mas na sala da casa dela, num canto assim como este, estava montado um bar. Um verdadeiro bar dentro da casa. Com tudo quanto é tipo de bebida tinha lá. Né? Eu olhei aquilo, né? E nós lá tomando um cafezinho. E olhando, eu não tirava o olho do bar. E eu falei com ela, como é que está seu filho? Assim, bebendo. Eu, assim, e eu olhei o bar, assim, muito, assim, bastante. Né? Eu assim, onde que bebe? Ele bebe demais, difícil demais. Assim, olha só, minha senhora, deixa eu falar uma coisa para a senhora. Se eu morasse aqui, talvez eu bebesse também. Isso deve ser influência dos espíritos, né? Então, os espíritos estão todos aqui dentro de casa, né? Por isso, vocês têm que fazer um jeito de tirar esses espíritos aqui. Assim, tem uns espíritos que chamam ali, ó, cachaça, espírito do uísque, espírito da cerveja, espírito da vodka, espírito do rum. Isso tudo tem nome. Tira esses negócios aí, ó. Isso aí é os maus espíritos aí, ó. Você está dando um mau exemplo dentro do seu próprio lar. Como que você quer que seu filho não beba, se você tem tudo quanto é tipo de bebida aqui? Aí, no primeiro momento, ela não gostou muito, não. Às vezes a gente não gosta de ouvir as verdades. Mas depois, então, ela raciocinou e caiu a ficha. E viu que não estava dando bom exemplo aos filhos. Aí tirou aquilo tudo. E começou, então, um outro trabalho de conscientização com o seu filho. Olha só. Como que, se eu tenho uma pessoa na minha família, se seu pai bebe e está parando de beber, está se esforçando de beber, como é que você vai dar uma festa e vai servir bebida alcoólica lá na sua festa, uma festa regada a bebida? E aí você chama ele, vão pai, vão filho, vão tio, vão minha mãe, para a festa, e a turma está lá no golo. E ele está esforçando, ou ela está se esforçando para parar com a bebida, e a turma está tudo no golo. Vocês acham que é fácil parar com o vício? Não, não é não. Definitivamente não é fácil parar de beber, não é fácil parar de fumar, não é fácil parar de usar drogas, definitivamente não é fácil. É possível sim, não é impossível, é possível, mas exige perseverança, exige força de vontade, não só da pessoa, mas daqueles que estão à sua volta, para tentar auxiliá-lo também a vencer essa etapa ali na sua vida. E aí, ao invés de você ajudar, você está empurrando o neguinho ladeira abaixo. O caboclo já está lá naquela vontade de beber, por exemplo, como aqui nos coloca essa pessoa aqui, que o filho bebe, como repreender, se você mesmo não está ali dando o exemplo. Eu vou contar um caso, meus queridos, que aconteceu particularmente comigo. Então, para não falar da vida dos outros, eu falo da minha, porque aí não tem problema, né? Que aí não é ficar fazendo fofoca nem maledicência. Eu bebia, muitos anos atrás. Bebia socialmente, gostava de beber, eu gostava de beber rum, eu gostava de beber vodka, eu gostava de beber cerveja. Na minha casa, eu gostava de festas, tinha muitas festas lá na minha casa. E tinha na minha casa, também como na casa dessa senhora, eu mandei fazer um barzinho para mim, daqueles de madeira, muito bonito até por sinal. Tinha tacinha, tinha aqueles monte de coisa, e tinha bebida de tudo quanto é jeito. E de tudo quanto é cor. Eu quero azul, tem. Vermelho, tem também. Cor de rosa. Quer de fruta cor, tem. Na mistura de vários tipos, aí dá um monte de cor. Então, de tudo quanto é jeito. Freezer até na tampa. A festa, nossa senhora, regada de tudo quanto é jeito de bebida. E aí, quando a minha esposa ficou grávida do meu filho, que hoje vai fazer 19 anos esse mês que vem, então foi há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, quando ela ficou grávida, eu falei para ela assim, meu amor, a partir de hoje, eu estava com o exame na mão, positivo, legal, você é pai, não é? Aquela festa danada, e eu disse a ela assim,
a partir de hoje, você nunca mais na vida vai ver eu colocar uma gota de bebida alcoólica na boca. Nunca mais. Meu filho vai nascer. E ele nunca vai ver, melhor dizendo, ele nunca vai ver o pai dele colocar uma gota de bebida alcoólica na boca. E eu parei assim, ó. Foi fácil? Não, mas não foi mesmo. Mas não foi mesmo. Porque, mesmo não bebendo, a minha casa continuava cheia de bebidas para os amigos que lá iam. E eu ficava firme. Mas o meu teste mesmo, foi um dia em que eu, saindo com os amigos, e nós fomos para um barzinho. O mês era janeiro, e era mais ou menos meio-dia de sábado, um sol a pique. E nós fomos naqueles barzinhos, sabe aqueles barzinhos que você não pode abrir a porta do banheiro com a mão, senão seu braço cai? Você tem que abrir com o pé. Sabe aqueles botecos? Eu nem sei para que eles levaram. Eu falei, gente, mas o que vocês estão fazendo nesse lugar? Que lugar mais... Nossa, que horror, né? E eu sentei, eu e mais os meus 2 amigos. E eles pediram, então, naquela época, uma cerveja. Era verão, um calor infernal. E veio aquela cerveja. E tinha ali poucos dias que eu havia tomado aquela decisão de parar de beber. Menos de uma semana, para falar a verdade para vocês. E veio a senhora, que era dona do bar, colocou 3 copos. E veio para servir, e serviu os 3 copos. Eu disse, eu não quero beber. Você me traz um refrigerante? Uma Coca-Cola? Assim, não tem Coca. Assim, qual que tem? Assim, nenhum. Nossa, que boteco. Era boteco mesmo, né? Não tem nenhum tipo de refrigerante? Não. Suco, então, pode ser um suco. De que tem? Assim, de nada. Não tem suco. Então, pode ser uma água mineral com gás. Tem também não. Sem gás? Também não. Assim, tem água de torneira. Eu olhei aquele bar, assim, mas nem morto. Você é doido. Né? Imagina, né? É louco você tomar um negócio desse. E tinha sido servido para nós uma porção de batatinha frita. E a mulher errou na mão do sal. Imagina aquela que você come e tem até aperta, né? De tão salgado que estava. E era meio-dia, e era janeiro. E aí, o meu amigo falou assim, Sérgio, mas também não tem que ser radical assim não, ué. Toma uma cerveja só, um copo só não mata não, ué. Só um copo. É um copinho à toa. Eu peguei o copo, coloquei ele para lá de novo, falei assim, deixa eu falar com vocês. Eu não vou beber. E se vocês me oferecer de novo, e se para mim ficar aqui conversando com vocês, eu tiver que beber cerveja, eu vou embora agora. Não, você pode ficar aqui, o que é isso? Não, fica bravo, não, vamos conversar. E eu fiquei lá comendo batatinha frita salgada, durante 2 horas. 2 horas comendo ali. Mas, quando eu fui embora, e eu cheguei em casa, e eu fui no banheiro, e me olhei no espelho, eu chorei de alegria. Mas eu chorei tanto, e eu agradeci tanto, tanto a Deus, por ter me dado força, naquele momento, de ter vencido aquela provação que eu estava passando ali, porque foi realmente uma provação. Eu disse, meu Deus, que maravilha. Hoje, eu venci realmente aqui o meu vício. A partir daquele dia, eu nunca mais tive vontade de beber. Porque eu acho que aquelas entidades que também estavam me acompanhando naquele momento, e vocês sabem que são muitas, desistiu de mim. Mas tem recurso, pai, não, vamos procurar outro copo ambulante, porque esse não tem como mais. Essa foi a verdade. Mas na minha casa continuava tendo bebidas. E lá também continuava tendo. Eu não bebia, minha esposa não bebia. E a gente continuava bebendo. Meu filho nasceu, e nós fazíamos festa de aniversário de criança, regada a bebida. Todo mundo ia lá, bebia até de madrugada. E aí um dia, quando estávamos prestes a completar mais um ano de vida do nosso filho, eu chamei minha esposa e disse para ela assim,
olha, eu quero lhe fazer uma proposta. O que acha de nós, a partir de hoje, não termos mais bebida alcoólica dentro desta casa? Radicalmente falando. Do portão para dentro não entra mais bebida alcoólica. E nesse aniversário não serviremos bebida alcoólica. E aí minha esposa disse, é tudo que eu gostaria de ouvir. Aí nós fizemos o convite para o aniversário e lá embaixo colocamos assim, não serviremos bebida alcoólica. E entre parênteses, pedimos também para não trazer. Coloquei desse jeito. E entreguei o convite para cada pessoa, da família, amigos, enfim. Alguns viam o convite, olhavam aquela observação. Ô, senhor, nesse dia aqui, esse dia eu já tenho uma viagem marcada, que pena. Esse pelo menos era cortês. E despistava mais ou menos. Mas eu tive pessoas que falavam assim, ué, vai ter bebida não? Disse, não, então não vou não, hein? Aí eu falava assim, então quer dizer que você estava indo na festa de aniversário do meu filho, não era para comemorar mais o ano de vida dele, mas para poder beber de graça, né? Porque como tinha muita bebida e era tudo variado, e eram bebidas muito boas, né? Caras. Então esses não iam. Eu cheguei na minha casa, peguei todas as bebidas, fui lá no tanque, abri tudo e joguei tudo fora. Uísque 18 anos, que eu ganhava muito de cliente, enfim, né? E tinha muita coisa. Joguei tudo fora. Alguns amigos ficaram muito bravos comigo quando ficaram sabendo. Por que você não deu para mim? E eu disse para ele, o que não serve para mim, não serve para o meu amigo. Está tudo no lixo, joguei fora. E a partir daquele momento, nunca mais nós tivemos bebida alcoólica dentro da minha casa. E também assim eu fiz quando eu comprei um sítio. Quando meu pai, que aqui se encontra, e eu fico feliz dele estar participando ativamente na casa, e ele queria muito ter um sítio. E eu falei, eu compro um sítio para nós, pai. Mas tem uma condição. Só uma condição. Você fazer o que você quiser lá, pode botar fogo e tudo, pode fazer o que quiser nesse lá. Não quero nem saber. Mas uma condição aqui eu imponho. Da porteira para dentro não entra bebida alcoólica. Meu pai, que bebia muito também naquela época, depois da doutrina espírita, parou também, hoje não bebe nada, naquela época já também não bebia. Ele falou assim, ótimo, né? Eu estou de acordo com você, mas tem uma coisa, pai. Muitas pessoas não vão vir aqui visitar o Senhor. E em muitas festas, muitas pessoas não virão. E ele disse para mim assim, tem problema não, gente, estou até aborrecido demais, né? O senhor não lembra não, né? Pois é, e é mesmo. Gente, tonto é muito chato, não é, gente? Além de perigoso, brincadeira de mau gosto, pega o caboclo pelo pé, joga dentro da piscina de roupa, não é assim? Sai de carro, bate o carro, bate, mal, né, mata os outros, machuca, enfim. Briga com a mulher, briga com os filhos. O caboclo perde a noção e atrai ainda para perto de si um monte de entidades indesejáveis. Mas hoje nós comemoramos Natal, Ano Novo, dias festivos, lá no nosso sítio, com toda a família, toda. E atravessamos a madrugada inteira, até no outro dia de manhã cedo, quando vamos tomar o café da manhã, sem bebida alcoólica. Não precisa de beber, não precisa de bebida para alegrar a festa de ninguém. A festa está na alegria. Então, para essa pessoa aqui, que fez essa pergunta para nós aqui, a partir do momento que nós tivermos moral, então, aí sim, chame a atenção desta pessoa, do seu ente querido, do seu familiar, do seu amigo. Mas chame com amor, chame com carinho, aqui, com firmeza, mas com brandura. Como nos ensina o nosso querido Emmanuel, não deixe o amor amolecer a disciplina, mas não deixe a disciplina endurecer o amor. Isso é importante. Tem que ter bom senso, mas também tem que ter aqui moral. Tá certo, meus queridos? É isso. Só fazendo algum comentário que o Sérgio já disse. É sobre as ações, os exemplos. Nós participamos de vários casos, na casa que nós participávamos em Patinga. Certa vez,
chegou uma senhora chegando com o seu filho, mas puxando ele pelo braço e tal, para ir para a evangelização. Lá nós temos evangelização, são as segundas-feiras, tem palestra pública e tem evangelização também, que é por idade, tudo, tem várias salas, de 3 a 5 anos, 5 a 7, assim sucessivamente. E o garoto, não vou ficar aqui não quero saber evangelização não. E a mãe brigando com ele, eu estava do lado e fiquei ouvindo. Aí com muito ela insistiu, aí ele olhou para ela assim, mas mãe, por que você está insistindo para mim ficar aqui no Evangelho e a senhora nem aqui participa? A mãe baixou a cabeça, pegou o filho e foi embora. Né? Nós ouvimos aqui nessa casa, o Dr. Roberto Lúcio contou um fato muito interessante. Um dos filhos dele tem 3 filhos. E o caçula não queria participar também de evangelho de jeito nenhum. E o Dr. Roberto, segundo ele, não, você vai participar do evangelho sim. Enquanto você estiver na minha responsabilidade, você irá participar do evangelho. E eu estarei com você. Diz ele que todas as vezes, a semana do evangelho, ele pegava o filho e ia com o filho para o evangelho. E hoje, são 3 filhos, esse é o maior trabalhador do movimento espírita em Belo Horizonte. Né? Sobre essa parte aí que o Sérgio contou muito aí sobre bebida, nós todos temos as nossas imperfeições, né? Nós estamos na doutrina espírita, já tem mais ou menos 45 anos, mas abraçar a doutrina mesmo tem 20 anos. Porque esses 25 anos nós sempre gostamos muito de estudar, trabalhar, mas nós chamava de papapasse. Vocês sabem o que é isso, papapasse? Como tem o Papa Hóstia, da Igreja Católica. Nós fomos seminaristas também, era católico, doido para a missa acabar para a gente tomar cervejinha. Esse é o Papa Hóstia. E o papapasse é a mesma coisa. Toda semana estou tomando passe, mas continuamos nas nossas viciações. Né? Então, nós temos que analisar isso. Então, tem 20 anos também, eu gostava muito, eu não gostava assim o Sérgio, o uísque de 18 anos, esse negócio que é só para ele, né? Eu era chegado à cerveja. E é um fato muito interessante que ele conta, isso é uma pura verdade, porque nós somos maçom, né? Tem nada a esconder. E toda a festividade nossa, aniversário, após a reunião, é regado de churrasco, e cervejada, bebedeira e tudo. Então, todas as nossas festas, o fim de ano, o fim de semana, o aniversário, nós também era churrascada, cervejada, e a casa ficava cheia. O dia que nós tomamos uma decisão e paramos também de beber e de fumar e comer carne vermelha, tem 20 anos, aí aqueles grandes amigos que enchiam a casa também para comer churrasco, bebedeira foi sumindo. E hoje nem lembra que eu continuo fazendo aniversário. Né? São os verdadeiros amigos. Então, meus amigos, essa é a vida nossa evolutiva. Uma pergunta que está aqui. Que proveito devemos tirar para nos dar, para nós, das imperfeições alheias? Ela nos faz nos alertar, meus irmãos, para o dever de nós autoavaliar, a fim de verificar que temos a corrigir antes de censurar os outros. Pelo menos vamos olhar no espelho, como já disse, com os olhos da nossa alma e verificar as nossas faltas, as nossas deficiências e procurar nos corrigir. Porque quando nós olhamos o outro, nós temos muito mais do que o outro. E, sobretudo, porque cada um tem o direito de agir como queira. Todos nós temos livre-arbítrio de escolher o que é que nós quisermos fazer da nossa vida. Como disse o próprio Cristo, a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. O que nós estamos passando hoje é que nós plantamos ontem, ou hoje mesmo. E que nós vamos colher amanhã é a nossa plantação de hoje e de ontem. Então, se nós plantarmos espinho,
não vamos colher maçã de jeito nenhum. Então, cada um de nós que olhamos para nós vamos tentar corrigir as nossas deficiências, as nossas faltas. Para vocês terem uma ideia, há mais ou menos um ano antes de eu vir embora para cá, e chegou uma amiga nossa lá na Casa Espírita, ela chama Casa Caminho da Luz, lá em Patinga, falou assim: Irlei, tem um senhor lá embaixo, eu queria que você conversasse com ele. Aí eu já olhei para ela assim: vem bomba, né? Tudo que é para o Irlei conversar, já sei. Não, é que tem lá, você vai lá conversar com ele. Aí nós fomos. Cheguei lá, o senhor estava com cigarro na mão, né? Com o hálito alcoólico, bebida alcoólica. O senhor que é o senhor Irlei? Foi eu mesmo. Depois eu vim de Belo Horizonte, eu trabalho na Casa Espírita lá, sou médium, e eu queria trabalhar na reunião mediúnica que é aplicar passe. Eu queria que o senhor me liberasse, porque eu sei que aqui tem a passe, eu queria aplicar passe, porque eu tenho condição, tem muitos anos que eu sou médium, sou passista. Aí eu falou, pois é, mas que beleza. Eu fico feliz com isso, mas tem um detalhe. Primeiro, você vai ter que participar de estudo, vai ter que estudar com a gente pelo menos uns 2, 3 anos, curso de passe. E vai ter que eliminar essas viciações. Você vai ter que fazer uma reforma íntima e tal. Mas que dia que eu estudo do senhor? Toda quarta-feira, às 19h30. Quarta-feira, hoje é na segunda-feira a reunião. Quarta-feira, então, eu estarei. Fez 6 meses que eu vim embora para cá, tem um ano que ele esteve lá, só se apareceu agora. Né? Então é isso, né? Nós devemos realmente, o defeito do outro, é nós olhar para nós, é a oportunidade de nós corrigirmos o nosso. Os maiores defeitos é o orgulho e o egoísmo, porque são o pai e a mãe de todos os outros. E à medida que nós corrigimos os nossos defeitos, com certeza, nós vamos galgando a escada da evolução espiritual e teremos uma reencarnação bem melhor que nós temos hoje. Porque o planeta Terra está em transformação, passando para a planeta regeneração. Não vai ser agora, em 2015, 2027, como era 2012, não. Mas será nesse terceiro milênio. E nós temos que estar preparados, senão nós seremos sugados para mundos primitivos, como vieram nossos queridos irmãos, há milhares de anos, de Capela e muitos outros. Bom, meus queridos, uma pergunta interessante aqui. Fale mais sobre a questão 21, que foi lida agora. No caso de drogas, especificamente, por exemplo. A questão 21 que foi lida aqui, há casos em que seja útil descobrir o mal alheio? São Luís faz aquela dissertação para nós aqui, não é? Olha só, essa questão aqui, nós temos que ter muito bom senso, como nos ensina aqui São Luís, que foi muito sábio, é sábio, né? Mas na resposta que ele deu para nós aqui, veio essas 2 palavrinhas, em tudo, bom senso. E é isso que nós temos que ter, não só nessa questão, mas em tudo na nossa vida. Olha só, a pessoa pede para que a gente fale aqui, nessa questão no caso de drogas, especificamente. Se eu conheço uma pessoa, seja um ente querido, seja um amigo, seja um familiar, enfim, uma pessoa do nosso relacionamento, que usa drogas, ela usa drogas, nós temos que nos esforçar para ajudar essa pessoa a se libertar desse vício, usando tudo que nós podemos e que nós temos ao nosso alcance. Desde os conselhos, além, obviamente, que nós colocamos aqui no início, que é o nosso exemplo, né, claro. Como é que eu vou orientar uma pessoa a parar de usar drogas se eu uso também, né? Então, primeiro, se você tem moral ali, então comece a orientar essa pessoa com muito amor, com muito carinho, de que você está ali para ajudar essa pessoa, usando todos os recursos possíveis que nós podemos ali utilizar. Se eu sair divulgando para todo mundo que essa pessoa é usuária de drogas, isso vai ajudá-la em alguma coisa? Isso vai ajudá-la a libertar-se desse vício? Às vezes a pessoa está lá, ela vai lá para o quartinho dela,
fuma a sua maconha, fuma o seu crack, enfim. Mas tem ali, não prejudica ninguém, ela está prejudicando a quem? A si mesmo. É claro, a sua família também, pela infelicidade que está levando ao lar. Mas ela não faz mal para ninguém, ela não rouba, ela não mata, ela não faz nada de errado, ela não contraria nenhumas normas ali, a não ser as questões de ser um usuário de uma substância ilegal, mas está prejudicando a si mesmo. O fato de eu sair a 4 ventos, fulano é um drogado, fulano é maconheiro, fulano é viciado nisso, viciado naquilo, e fala para a vizinhança tudo, e fala no trabalho daquela pessoa, está contratado um viciado aí, ó, espalha para todo mundo. Isso não vai ajudar aquela pessoa absolutamente em nada, não é verdade? Nós precisamos sim de auxiliá-la. Mas, se por outro lado, esta pessoa, além de usuário, também é traficante, então ela vai lá na porta da escola e vende para as crianças, para os adolescentes, e prejudica outras pessoas, prejudica ali jovens, prejudica até seus outros familiares. Se você conhece uma pessoa assim, o que você tem que fazer? Infelizmente, nós temos que sim, que colocar a boca no trombone, como se diz no ditado popular. Nós temos que denunciar essa pessoa. Não tem como. Quando São Luís fala assim, é melhor que um homem caia do que muitos serem enganados e se tornarem suas vítimas. No Evangelho, Jesus fala assim, que caia um, mas não caia 50. Olha só, até nisso a gente tem que ter bom senso. Não é que os fins justificam os meios, não. Mas, se uma única pessoa está prejudicando um monte de gente, aquela pessoa, olha, você está destruindo a vida de muitos. Então, isso é um bom senso também. Agora, simplesmente, eu estou sabendo, porque me contaram, porque chegou ao meu conhecimento, que fulano é usuário de drogas. Aí você começa a espalhar essa notícia. E aí, de novo, nós contamos aquele caso, que nós já falamos aqui, para aquelas pessoas que já ouviram, que possam relembrar. Para os demais que não ouviram, que aprendam. É o caso das 3 peneiras, de um filósofo grego, que quando o seu pupilo chegou para ele e disse, mestre, eu tenho aqui uma notícia que é uma bomba. Você precisa de ver, né? O bicho vai pegar. Está pegando. Eu tenho que te contar uma coisa aqui, mas é muito importante. E eufórico, tudo ansioso ali para contar aquela notícia para o seu mestre. E a hora que ele foi contar, ele disse assim, peraí, antes vamos conversar. Eu preciso de saber se você passou essa notícia no crivo das 3 peneiras. E ali então, o seu pupilo fala, no crivo das 3 peneiras? O que é isso? A primeira peneira é o seguinte, o que você vai me contar, você tem certeza absoluta que é a mais pura verdade? Aí o pupilo fala assim, bom, certeza mesmo tem não. Porque na verdade eu recebi aqui no Zap Zap, né? Se naquela época tivesse, era assim que ia ser, não é? Eu mandei aqui, mandaram um zap aqui e tal, me mandaram, eu vi no Facebook, né? Imagina lá o filósofo conversando com o seu pupilo lá com o computador lá. Certeza, eu não tenho não, mas me contaram. Bom, então se você não tem certeza, você já não passou no crivo da primeira peneira. E a segunda é o seguinte, o que você vai me contar é de suma importância para o meu conhecimento? É fundamental que eu saiba isso? Não é não, você vai saber porque está todo mundo sabendo mesmo. Não passou também no crivo da segunda peneira. E na terceira peneira é o seguinte, isso que você vai me contar, será muito bom para esta pessoa de quem você vai falar? De jeito nenhum, hein? Claro que não, muito pior, muito pelo contrário, acabar com ela. Então, não passou no crivo nem de nenhuma peneira. Então, mais uma vez eu falo, 2 palavrinhas, bom senso, meus queridos. É isso que nós temos que ter, né? Boa noite. Gostaria de saber por que eu abro as páginas do Evangelho, penso no amor em que eu estou. Assim sai. A felicidade ainda não é deste mundo. Obrigado. Meus irmãos, há uma colocação muito contraditória.
Ah, mas eu nasci para sofrer. Ninguém nasceu para sofrer. A felicidade não é desse mundo. A felicidade plena, sim. Porque nós estamos no mundo de provas e expiações e todos nós que estamos aqui somos seres imperfeitos e resgatando o nosso próprio débito. Mas a felicidade relativa, sim. Nós não fomos criados para sofrer. E a lei de causa e efeito. Porque nós fomos criados simples e ignorantes, como o genoma lá, 3, bilhões de anos aproximadamente. Aí vemos a evolução, estava dormindo na era mineral, vegetal, animal, estamos chegando no homem e há 1 milhão de anos mais ou menos para cá, já provado pela ciência, começou a inteligência. E nós, como o Pai nos criou, Irlei, meu filho, eu te criei simples, ignorante, deu livre-arbítrio. Faça da sua vida o que você quiser, mas você é responsável pelos seus atos. Então, nós somos responsáveis por nossos atos. Lei de causa e efeito, André Luiz, ação e reação, André Luiz. Então, e quando a nossa irmã abre o Evangelho, e ela lê aquilo e vem esse pensamento, porque ela está analisando, muitas vezes, vindo intuição ou muitas coisas, ou ela não está bem, não está sentindo bem, tem alguma coisa em sua vida, seja o que for, em condições ainda que não aceita e tudo, é ter pensamento positivo e agradecer ao Pai pela oportunidade que tem nos dado para a nossa evolução, para a nossa transformação. Então é ter confiança, pensamento positivo e seguir em frente, porque nós chegaremos lá um dia, e quem fala isso é Jesus. Não perderá nenhuma ovelha na casa do meu Pai, e vós sois luzes, deixai brilhar a vossa luz, porque vós fará muito mais do que eu. E nesse aí eu não acredito não. Eu tenho certeza que disso é verdade. Porque muitas pessoas dizem, eu acredito em Deus, acredito em Jesus, mas continuam errando. Só acredita. Nós temos certeza que Ele diz para nós a verdade. Nesses últimos minutos que nos restam, tem uma questão aqui, foge um pouco do tema aqui, mas é interessante, que ela fala assim, como que a energia do ambiente ou dos tutores pode influenciar a saúde física ou até mesmo o temperamento do animal de estimação? Olha só, na verdade, meus queridos, os animais, eles são muito sensíveis, os gatos, os cachorros, principalmente, também. Esses animais, eles percebem muito ali, sentem ali as energias do ambiente, pressentem ali a presença dos espíritos, percebe que ali estão, por isso que os espíritos estão ali, tanto ali as energias boas, né, também como as energias negativas. Por isso que muitas vezes, podem observar, às vezes você vê um cachorro ficar latindo para a parede, ou um gato de repente assustar e sair correndo, do nada. De repente, sai correndo, o gato bobo, sou bobo, né? A gente ainda faz, bicho bobo esse gato. Não, entidades ali. Imagina você deparar, de repente, você está bem tranquilo. Quem aqui que não assusta quando você está ali e uma pessoa chega assim por trás de você e fala assim, e dá aquele susto, você, seu safado, você quer me matar do coração, né? Imagina quando a pessoa coloca uma máscara, aquelas máscaras horroríveis, né? Aquelas máscaras de monstro, e aí escondido à noite, de repente aparece para você de uma vez, você quase morre do coração, né? Porque isso é o nosso instinto de sobrevivência. Você sai e liga, assim também é o animal, ele vê aquelas figuras horrendas, ali, às vezes, de entidades que estão ali, muitas vezes, e saem disparada. E também absorvem, muitas vezes, essas energias negativas, como também as positivas. Por isso, meus queridos, aqui, eu gostaria de sugerir para vocês o culto do Evangelho no lar. Quem é que faz com
continue fazendo, e sabe o tanto que isso é uma bênção para o nosso lar. Mas quem não faz, faça. Escolha um dia da semana, pode ser qualquer dia da semana, qualquer horário também que for melhor para vocês, mas naquele dia que vocês escolherem, naquele horário que vocês escolherem, façam sempre no mesmo dia e sempre no mesmo horário. Isso não é um ritual, isso é um compromisso que você faz com os amigos espirituais, em especial com o seu espírito protetor, que é o nosso anjo da guarda. E aí naquele dia estará lá, e as boas vibrações do ambiente, as energias do ambiente doméstico, é outra coisa, meus queridos. Eu falo isso com muita propriedade para vocês. Por quê? 100% das orientações espirituais da equipe espiritual desta casa, além de várias outras orientações, sempre tem uma que nunca falta, está lá assim: implante o culto do Evangelho no lar. E é uma bênção, uma proteção. Quando conversamos com irmãos nossos desencarnados, que muitas vezes estão ali enfronhados na vingança contra aquela pessoa, e ela começa um tratamento espiritual nesta casa, por exemplo, e aí ela começa a seguir as orientações, tudo certinho, fazendo o culto do Evangelho no lar. Quando nós conversamos com esses espíritos nas nossas reuniões, eles falam assim: ah, não, depois que essa pessoa começou a vir aqui fazer o estudo daquele negócio, daquele livro, que livro que é aquele lá? A gente não consegue entrar lá dentro, eu fico lá fora, eu não dou conta de entrar lá, tal é a quantidade de luz, que luz que sai daquele livro. Olha só, é o dia do culto, que não vale só para o dia do culto, como se fosse uma corrente magnética, como se fosse uma cerca elétrica. Vamos fazer uma analogia pobre aqui, mas é uma cerca elétrica que te protege dos malfeitores, do ladrão entrar na sua casa. Assim é o culto do Evangelho no lar, que nos protege contra essas energias negativas de entidades que querem nos prejudicar. O que é o culto? É o que nós acabamos de fazer aqui hoje: uma oração, uma parte do estudo do Evangelho, discutir o Evangelho, e vamos fazer a prece final, e pronto, uma garrafinha de água frutificada para cada membro do lar. E aí você vai ver o tanto que a sua vida vai melhorar também. Nosso tempo já se esgotou. Eu quero agradecer aqui a presença de cada um de vocês, também aos internautas, e desejar aqui muita paz a todos.